Olá, boa noite. Boa noite, acho que já estou ao vivo aí, né, Júlia? Boa noite, gente. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Sejam todos bem-vindos. Como sempre, mais um encontro nosso aqui. E tenho certeza que bem feliz, como todos os outros. Bem feliz. Muito bem. Como estão todos? Vamos entrando. Tem só mais alguns segundos para as pessoas entrarem. Oi, Julinha. Boa noite. Muito bem, gente. Muito bem. Vamos lá, vamos caminhar. E aí, na sequência, quem for chegando vai se engajando aí na nossa conversa, né? Então, como sempre, e essa conexão, esse momento inicial de conexão com o divino em nós, né? A nossa parte divina que se conecta ao todo universal divino. E a gente faz esse momento de prece no início da nossa conversa sempre, para essa conexão. Então eu peço a todos, quem quiser, feche os olhos, quem não pode acompanhar, ou fazendo a oração junto, ou mentalizando, mas é importante para a nossa congruência nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males, que assim seja. Muito bem. Mais inteiros, já começando a nossa live de hoje. Hoje eu vou estar com um raciocínio um pouquinho mais lento, né? Peço a vocês aí que me sejam tolerantes comigo, porque eu tomei a vacina, a segunda dose da vacina ontem, e aí tive uma pequena reação, né? Dorzinha no corpo, dor no fundo dos olhos, uma certa dor de cabeça, dor do braço, uma moleza que me acompanhou aí a noite de ontem e hoje o dia todo até agora. Já sinto aí algum nível de melhora, mas ainda tá pegando um pouquinho, né? Mas graças a Deus aí estamos num processo de imunização completo, pelo menos esse primeiro ciclo, né? Então eu gostaria de tocar nesse assunto antes de adentrar, né? E já adentrando, porque faz parte da nossa conversa, que é a vacinação. Gente, eu sou profissional de saúde, né? Sou fisioterapeuta, sou da área das terapias integrativas da saúde, né? Sou acupunturista, trabalho com floral, enfim, essa área de terapias integrativas e complementares, uma área bem desafiadora que resolvi abraçar, mas me sinto bem feliz assim. Então eu quero falar com vocês, dar esse alerta, não é? Para que vocês propaguem. Todo mundo, gente, precisa se vacinar. Eu fui, né? Eu tomei essa segunda dose, tanto a primeira quanto a segunda na Universidade Federal Rural. E conversando com a pessoa que estava lá numa organização, tem muita gente organizando, né? Mas uma enfermeira que estava lá meio que coordenando no momento que fui, e ela me mostrando a quantidade de gente que está deixando de tomar a segunda dose da vacina, ou negando tomar, porque é aquela coisa do sommelier, né? De vacina, como saiu aí na mídia. Eu quero vacina A, não quero B. Isso está errado, tá? Isso é bem errado. Vejam só,
o ciclo de imunização para as vacinas que têm 2 doses, eles precisam acontecer. Já se cogita para algumas a terceira dose. Outras vacinas já se sabe que daqui o ano que vem já tem outro ciclo de vacinação. Então, isso é vida. Então, o que acontece? O vírus, o coronavírus, ele muda ao tempo que ele encontra hospedeiros. Então, o indivíduo deixa de se vacinar, tá? Ou se expõe, não tem uma responsabilidade com o uso de máscara, lavagem de mãos, enfim, não aglomerar. Então, ele se torna um hospedeiro para o vírus e ele ganha um potencial de mutação que, de repente, ele pode se transformar em um vírus que nenhuma vacina controle. Tá? Então, ele muda na medida que encontra hospedeiros. Todo vírus é assim. Então, é preciso conscientizar a quem vocês conheçam, não deixe de falar no assunto, esferas horizontalizadas de debate sobre o que vocês quiserem, posicionamentos que quiserem adotar, fiquem à vontade. É a liberdade de cada um, mas vacinação não. Uma vez conversando com a espiritualidade, com o espírito, né, através de uma médium lá na Quinta de Luz, ele me disse uma coisa interessante que a ficha caiu hoje. Eu fui perguntar sobre a vacinação da minha filha, ainda bebê na época, há uns 7, 8 anos atrás. E aí, doutor Augusto, ele disse o seguinte: vocês tratam vacina, a imunização de algumas doenças, ainda de forma muito arcaica, ainda de forma muito atrasada. Vocês precisarão desenvolver estudos mediante crises, tá? Que vocês vão avançar bastante nessa condição da vacina. E foi o que aconteceu. Então, a vacina para o coronavírus, a maior parte delas, não são todas assim, mas a maior parte das vacinas desenvolvidas, principalmente essas que a gente está tendo acesso agora, elas são feitas com o genótipo do vírus. Então, pega-se uma sequência genética, então veja quanta mudança, né? Tecnologia, enfim. Pega-se uma sequência genética, a sequência genética do vírus, do coronavírus, põe no adenovírus, que ele só ataca chimpanzé, tá? Ele não se desenvolve no ser humano, esse tipo de adenovírus, tá? E ali, naquele sequenciamento genético, é que o corpo vai encontrar o combate a esse vírus que vai ser introduzido no corpo através da vacina, que é chamado vetor viral, vetor ativo do vírus vivo, e ali vai se desenvolver a imunidade para o coronavírus. Então, a consciência é que realmente, para algumas pessoas, dói, o braço fica doendo alguns dias, porque tem uma resposta inflamatória local, tem esses efeitos que eu estou sentindo agora, de um pouco de dor de cabeça, um pouco de refluxo, uma tosse por esse pequeno refluxo, tudo bem, tá? Tudo bem, porque a gente está falando. Aí vamos entrando no nosso tema agora, desencarne, né? Então a gente está falando de números oficiais em torno de 4 milhões de pessoas no mundo, onde cogita-se que seja muito maior. E a gente sabe que porque a subnotificação é grande, né? Em países que não têm esse hábito ou essa organização para fazer as notificações. Cogita-se, então, que é estatisticamente, de 2 a 13 vezes mais de pessoas que desencarnaram em virtude da Covid-19. Vamos falar assim, nesse tempo aí que a gente está em movimento de pandemia, de
2020 para cá, não é? Então, a consciência e o que salva é a vacina. Quinta de luz, quando volta? Quando todo mundo tiver vacinado. Sempre tem essa pergunta. Eu acho que, Júlia, tu pode me dizer, toda semana chega essa pergunta, né? Natália, quando volta a quinta? Quando todo mundo tiver vacinado, imunizado. Essa é a primeira prerrogativa, primeira regra. Para a gente pensar em voltar. E aí, já nesse papo do desencarne, se a gente pega nesse nosso período, né, aí contemporâneo do momento histórico, as duas guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra, a gente tem cerca de 80 milhões de pessoas desencarnadas naquele tempo, né, de guerras, das duas grandes guerras. Então, cerca de 80 milhões de pessoas desencarnaram em virtude das guerras. Daquelas duas, tá? Então, se você vê o livro ou o filme do André Luiz, né, O Nosso Lar, eles já se prepararam para aqueles desencarnes. Então, o governador da colônia, Nosso Lar, chama, né, André e a equipe. Aliás, ele aparece, né, lá num anúncio que todo mundo da colônia vê, e avisa que vão haver uma sequência de desencarnes coletivos e que todos eles terão muito trabalho, mas estavam preparados para aquele movimento. Então, quanto ao desencarne, porque é uma pergunta que tem surgido, né? Sempre também, toda semana a gente recebe, a gente vai falar algumas perguntinhas que chegaram aqui a respeito disso, né? Quanto ao desencarne, se a gente fala no nosso momento histórico atual, a gente está preparado desde lá, antes do início da Primeira Guerra, para os desencarnes coletivos em grandes massas, digamos assim, né? Eles, entendeu? As colônias, né? Que acolhem essas pessoas. Então, o aparato, ele já existe. Os trabalhadores alocados para isso e como fazer, já se tem toda a logística, movimento, acolhimento, pessoal treinado, eles já sabem como fazer. Certo? Até mesmo porque até o momento o número é muito menor do que as guerras, né? De pessoas desencarnadas pela a pandemia. O trabalho da espiritualidade, João pode falar um pouco mais a respeito disso, mediante perguntas. A próxima live ele vai responder, pergunta e resposta. Pode fazer pergunta nesse nível. O trabalho da espiritualidade, pelo menos pelo que eles passam, e tem um livrinho do Divaldo chamado Nos Rumos do Mundo de Regeneração, que é excelente. Acho que todo espírita adepto aí, simpatizante, quem está chegando agora deve ler esse livro, porque fala do nosso momento atual da ação da espiritualidade. No nível de conter esse vírus, conter as mutações, conter a migração dele dentro do nosso sistema orgânico, né? É fácil de visualizar. Você pode fazer uma análise a respeito de como era o contágio no início, os sintomas. Bem diferentes do que são agora, e vai mudando. Aí a gente tem o que os cientistas chamam de variantes. Porque encontra o hospedeiro, o livro, querido, é Nos Rumos do Mundo de Regeneração, psicografado pelo Divaldo Franco, do Manuel Filomeno de Miranda, o espírito. Ou é nos rumos ou no rumo. Bem, só vai ter essa diferença. Então, o trabalho da espiritualidade para essa contenção desse espectro, né? Não é só o SARS-CoV-2, o coronavírus, ele não é só um agente biológico,
tá? Ele é uma massa espectral, ele tem todo um movimento de ação mediante a resposta que nós damos a ele. Então fica dentro desse nosso papo, já hoje a gente falando de desencarne, tá, né? Desde então, pandemia tem sido aí o nosso tema frequente, essa necessidade de a gente conscientizar as pessoas a se vacinarem e tomarem a segunda dose da vacina, que tem gente que não está indo tomar. Então isso pode nos complicar bastante mais à frente. Tudo bem? Vamos lá, gente. Então, continuando o nosso papo, dentro da nossa conversa, eu sempre trago alguma indicação de leitura. Eu já falei aqui, né? Do livro do Divaldo. Mas eu tinha separado aqui para vocês um livro que a gente vem falando nesse autor, mostrando os livros dele, e estudando essa nova informação dentro do Espiritismo, que é o Paulo Henrique de Figueiredo, é o Mesmer, tá? Um livro de 2018. Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, do Paulo Henrique de Figueiredo, tá? Ele tem uma série de livros recentemente lançadas. O Mesmer, ele fala do magnetismo animal, dessa ciência conhecida como magnetismo animal, que surge no momento pré-Kardec, né? Então, no final dos anos aí de 1700, então o médico francês, o Arthur Mesmer, ele desenvolve toda uma ciência que ele dá o nome, ele chama de magnetismo animal, com processos, estudos, testes, tratamentos, grandes resultados. Só que a época era aí a época do surgimento do iluminismo, né? Então aquela visão positivista, ela queria afastar tudo que pudesse ter uma conexão com algo místico ou religioso. Então entenderam o Mesmer dessa forma, tá? Como sendo um místico. Então ele foi extremamente perseguido, tá? Por uma classe médica repleta de interesses não tão bons, e uma monarquia bem difícil na época. Então ele foi extremamente perseguido e ridicularizado e execrado, né, da comunidade científica. É tanto que ele aí foi exercer a sua ciência na Suíça, numa cidade muito pequenininha, e lá ele viveu até os 80 anos e desencarnou. Com o Kardec, né, ele, depois, né, do Mesmer, o Kardec, ele tem por base, ele vai beber na fonte, né, do magnetismo animal, né, da obra do Mesmer. Então, como a base científica, o pontapé inicial para os estudos científicos do Espiritismo. É tanto, tá, que ele cita, né, em artigos da Revista Espírita e no próprio Livro dos Espíritos, tá, ele cita o magnetismo e ele fala que o magnetismo é tão importante, tá, para o espiritismo, para a ciência espírita,
que ele não vai falar nada, porque ele já é toda uma ciência postulada. Ele não vai estar ali citando, né, trechos da obra do Mesmer, quando o Mesmer já desenvolveu anteriormente, toda uma ciência fundamentada. E que dá base para o estudo do espiritismo no que tange a ação dos espíritos sobre o ser humano, sobre a nossa saúde, sobre os tratamentos que eles podem realizar, o quanto influencia no estudo do Kardec aquilo que o Mesmer chamou de hipnose, estado hipnótico provocado. Então o Mesmer chama aquela indução hipnótica de estado hipnótico provocado, onde a partir dali ele teria muito mais informações do paciente e mais abertura para tratá-lo com toda a ciência que ele desenvolveu. E isso dá espaço para o Kardec trazer à tona o estudo da mediunidade, que inicialmente não é hipnótico, tá, gente? Vamos lá, lembro que eu tô com a mente um pouco, hoje, em virtude da reação da vacina aí, um pouco devagar. Sonambulismo, estado sonambúlico provocado, que é a hipnose, tá? Então, e esse estado sonambúlico abre espaço para o Kardec trazer à tona o estudo da mediunidade, desenvolver, né, o estudo da mediunidade. Que o que é a mediunidade? É a possibilidade de se comunicar com o mundo dos espíritos. Então, naquele movimento de estado hipnótico, que o Kardec vem daí a extrair, que não é a mesma coisa, tá, gente? É que o Kardec extrai para dessas experiências, ele extrai o estudo da mediunidade. Então, o Kardec desenvolve esse estudo dentro dessa condição da mediunidade, que é a capacidade que o indivíduo tem de se comunicar, de ser veículo de comunicação com o mundo espiritual, com o plano espiritual. Então, a gente pode, né, como ele disse lá na época, a comunicação entre o mundo dos vivos e dos mortos. Não tão mortos assim, não é? Que a nossa verdadeira casa é lá. E muitos nesse momento estão voltando para lá. E tem sido uma temática que a gente tem evidenciado, que tem chamado a nossa atenção, que a gente tem tido muitas notícias a respeito disso, né, de desencarnes nesse tempo. E aí, os discípulos do Mesmer, com o trabalho do Kardec, dizem o seguinte, que o Espiritismo, a doutrina dos espíritos, naquele momento lá do iluminismo, né, que não estava aceitando, só aceitava que fosse científico dentro da condição deles, dentro da metodologia deles. Então, o espiritismo surge como a ponte entre ciência, religião e filosofia. Ele ou melhor, ele é postulado como elemento científico que conecta a religião e a filosofia. A própria ciência que está sendo desenvolvida na época. Através de quê? Do estudo da mediunidade. Então, que é tão somente, porque chegou muita pergunta, tem chegado muitos questionamentos e observações, porque eu estou desenvolvendo minha mediunidade, e a quinta de luz, como pode me ajudar? Tem chegado bastante assim. Mandem seus questionamentos, suas dúvidas, a gente está aqui para isso, para conversar a respeito, debater. Então, essa ponte, né, entre o plano físico e o extrafísico, cientificamente reconhecida
pelos discípulos do Mesmer também, ela existe graças ao advento do Espiritismo. Lá, a doutrina dos espíritos codificada pelo Allan Kardec. Então, é interessantíssimo esse livro, o Mesmer, porque a gente se depara com a quantidade de cientistas, tanto ligadas ao Mesmer quanto ao Kardec. Tá? Cientistas proeminentes na época, Nobel de Medicina, Nobel de Física, pessoas reconhecidas em todos os países da Europa. É uma quantidade imensa de cientistas conectados a eles, estudando o Espiritismo. E antes dessa. E um segmento dele, antes não, em um segmento desses cientistas, muito conectado aos postulados do Mesmer, que é antes do Kardec, que é o magnetismo animal. Então, a conexão entre... O Kardec ele diz assim, eu não posso aqui falar de magnetismo e espiritismo, porque eu vou estar falando da mesma coisa, não posso separar. Porque o magnetismo dá toda a base para o desenvolvimento da ciência espírita. Então é importante conhecer, tá? É importantíssimo conhecer. E aí, vejam só, o Kardec vai desenvolver o seu trabalho, não é isso? O primeiro livro que ele escreve, como a gente sempre diz aqui, é o Livro dos Espíritos, não é? Que é um livro que é aceito na Academia Francesa, ele se torna um livro científico, tá? Devido aos estudos desenvolvidos pelo Kardec. Ele, depois disso, ele escreve o Livro dos Médiuns, então ele pega o Livro dos Espíritos e até a pergunta 174 ele tira o conteúdo ali que ele vai desenvolver o estudo do que é a mediunidade. Então ele fala o Livro dos Médiuns. Então, para quem tem dúvida, que chegou muita questão assim também, a respeito de mediunidade, vai lá, Livro dos Médiuns. O maior compêndio não foi nem dentro do Espiritismo que se falou isso, foi o pai da parapsicologia, o Charles Richer, o maior compêndio de parapsicologia escrito até hoje, tá? Lá na época. E não se escreveu nada que superasse isso. Então, e na obra do Kardec, ele escreve um livrinho que é o Céu e o Inferno. Né? Então ele tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno. Tá? Nesse Céu e Inferno, o Kardec ele vai falar a respeito, tá, do que é o desencarne, porque dentro da ciência espírita, né, no desenvolvimento dela, o Kardec preenche uma lacuna das religiões que é não ter nenhum tipo de observação a respeito do processo de desencarne. Tá? Mesmo sendo, às vezes, né, questões bem alegóricas de um universo de contemplação, de um inferno de penas eternas, bem figurativas, quando eu chamo alegóricas, o processo de desencarne, a saída do plano físico, no desenvolvimento do céu e inferno, Kardec não encontra nenhuma referência onde ele vai estudar. E o Espiritismo vem preencher essa lacuna. Então, o céu e inferno, ele tem duas partes. É a justiça divina segundo o Espiritismo, tá? Então, ele tem toda a parte que ele vai falar justamente isso que eu disse, das penas eternas, do Código Penal da vida futura, do processo de desencarne, de como se dá,
né, esse desenlace da matéria. E na segunda parte desse livro, ele vai trazer exemplos. Então, quais são esses exemplos? Diante a prática da mediunidade, mediante a prática da mediunidade, que já acontece em todo o trabalho do Kardec, né? Lembra lá do magnetismo animal que eu falei? Então, o sonambulismo provocado, né, dá base para o Kardec entender o que é a mediunidade. Logo, ele já desenvolto, né, na questão do estudo da mediunidade, ele tem toda uma equipe que o assessora mediunicamente, controlada por ele dentro do método de estudo científico que ele desenvolveu na época, da metodologia. E aí, nessa segunda parte do céu e inferno, vão se ter exemplos. Ou seja, pessoas já desencarnadas, em diversos níveis evolutivos, a gente pode dizer assim, em diversas condições psíquicas, tá? Que relatam, através dos médiums, como se deu o processo de desencarne e como elas se encontram naquele momento. Então, por exemplo, eu estou com um livrinho aqui na mão, O Céu e o Inferno. Então, a gente nessa segunda parte, que é a parte de exemplos, que são testemunhos, que são relatos de pessoas que acabaram de desencarnar, que já desencarnaram há algum tempo, de formas diferentes, em condições morais e psíquicas diferentes. Então, ele tem todo um relato, é muito rico em informação e estudo. Então, ele tem aqui, por exemplo, deixa eu pegar no índice que fica melhor, dessa segunda parte. Olha só, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos ou obstinados, expiações terrenas, espíritos sofredores, espíritos em condições medianas, espíritos felizes, toda a sorte, não é, de momento evolutivo, de momento psíquico, de momento de conexão com a caminhada que o indivíduo se encontrava naquele momento do desencarne e como ele está depois, e através da equipe mediúnica do Kardec, eles dão um relato. Então isso elucida, esse livro elucida assim, uma gama de dúvidas que a gente possa ter a esse respeito, não é? E aí é interessantíssimo que vocês se informem. Leiam. Tá lá, tem de graça na internet. Estudem. Enviem suas perguntas. A gente tem que fomentar isso. O espiritismo não é uma forma de crer. A gente não pode chegar aqui e dizer que é daquela forma e vocês simplesmente acreditarem. É uma forma de saber. Vão lá estudar. E aí, porque propositalmente eu trouxe esse livro do Paulo Henrique de Figueiredo como indicação, Mesmer? Porque ele é o primeiro livro daquilo de um movimento que é chamado hoje de Revolução Espírita. Vou explicar por quê, e o céu e o inferno estão envolvidos nessa história. Tem uma live que eu e o Márcio França, nosso querido Márcio França, a gente fala justamente, está gravada aí no Instagram e YouTube, a gente fala a respeito da Revolução Espírita, que é um nome que é dado a um livro, um título de um livro do Paulo Henrique de Figueiredo, e
de um movimento que ele está aí encarando, empenhado em realizar com maestria e responsabilidade fantásticas. Então, o Paulo Henrique de Figueiredo ele descobre o Mesmer por curiosidade. Ele ouve falar no magnetismo animal, ele não encontra nada traduzido para o português, muito pouca coisa em francês, e ele vai cascavilhar e ver essa conexão que o magnetismo animal tem com o espiritismo. Ele escreve esse livro, e aí vão lá na live assistir, eu não vou contar tudo novamente, que aí fica muito maçante. Ele escreve esse livro, né, o Mesmer, ao mesmo tempo que ele tem contato com uma gama de documentos, assim, são coisas assim de 40, 50 mil documentos, tá? Mostrando alguns pontos que, após o desencarne do Kardec, foram modificados propositalmente em dois livros. A Gênese, segundo o Espiritismo, e o Céu e o Inferno. Então isso não poderia acontecer porque havia uma lei de proteção, uma lei de proteção à propriedade intelectual que após a morte do autor não pode mudar a obra. O Kardec já tinha morrido e propositalmente é uma história super interessante que vocês vão encontrar. Tem muito vídeo do Paulo Henrique de Figueiredo no YouTube explicando isso. E ele traz justamente o Céu e o Inferno como um livro que sofreu. Não é mudança, gente. São algumas alterações em sua ordem de colocação, tá, dos textos que impactam no entendimento psíquico daquilo ali, na interpretação, naquilo como mais profundamente pode ser entendido pelo leitor e como um fator modificador diante dessa leitura, desse estudo. Então, a Gênese já tem uma publicação completamente fiel ao original. Eles foram lá e resgataram essa publicação original da Gênese. O Céu e o Inferno ainda não. Então, é bom conhecer a obra O Céu e o Inferno como está, e vocês podem também recorrer a esse outro livro do Paulo Henrique de Figueiredo, que diz aqui, ó, nem céu, nem inferno. Vamos lá de novo aqui. Nem céu, nem inferno, do Paulo Henrique de Figueiredo também. Que vai trazer o quê? Justamente esses pontos de entendimento da obra O Céu e o Inferno, que foram modificados, tá, em sua ordem, e que impacta na nossa interpretação quando a gente está ali estudando essa obra. Os outros livros dos espíritos, médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo não sofreram nenhuma alteração em sua ordem. Então, quais são esses pontos? O que é isso? O que teria assim, modificado na ordem do céu e inferno, né, que fala sobre o processo de desenlace, que traz relatos de espíritos desencarnados, de sua condição. O que teria sido modificado em essência que impactaria tanto na forma de interpretar e entender? O aspecto moral. Que moral é essa que é entendida de uma outra forma? O que o Paulo Henrique Figueiredo chama de moral autônoma. Tá? Então, entenda-se que a gente está falando do processo de desencarne, certo? Mas, ó, a vida, com o entendimento, a conexão com o divino, através de aspectos religiosos, nos traz uma ligação
tá? Uma estimulação de um processo instintivo que um pesquisador chamado Maïnid Bihan ele classifica como alma animal e alma humana. Então, o movimento religioso nos conectaria à alma animal, que é a, o estímulo de castigo e recompensa. Tá? Se você seguir os postulados da religião, você se salva quando desencarnar, né? Você está salvo. Se você não seguir, você vai para o inferno. Então você está castigado. Castigo e recompensa é como se adestra um animal. Então a religião estaria, o princípio religioso, tá? Nesse aspecto, com esse olhar, estaria nos conectando a um animal, ao castigo e recompensa. A obra do Kardec, principalmente aí o que eu estou falando, o céu e o inferno, estimula em nós a autonomia moral. Então, a moral autônoma, nos conectar à alma humana. Você é responsável pelo seu processo evolutivo. E mais, não existe punição. Não existe. Ah, eu estou nesse plano pagando algo, não está pagando nada. Essas pessoas que desencarnaram estariam pagando alguma coisa, não estão pagando nada. Não devem nada. Elas são, sim, responsáveis pelo seu processo evolutivo. Porque dentro do processo de autonomia moral, não existe castigo e recompensa. Existe responsabilidade. O que nós somos? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vou dar uma viajada agora. Se for demais, aí, Júlia, tu me diz. O que nós somos? Energia. Tá? Somos energia. Não é isso? Matéria é energia condensada, não é? Pode-se dizer. O que nós somos desse ponto de vista? Espíritos encarnados. Isso, energia. Tá? Um físico do nosso tempo, chamado Albert Einstein, ele escreveu o seguinte, deixa eu encontrar um papel aqui. Encontrei. Ele disse que energia é igual a massa vezes essa fórmula aqui. Fazer propaganda não, peraí. Energia é igual a massa vezes C ao quadrado. Esse C chama constante. Massa é o peso. Quilograma, grama, o peso que quiser dar. O peso que o perispírito tiver, o peso específico de um elemento. O peso que você quiser dar, ao que quiser dar. Então a energia é a massa vezes essa constante ao quadrado. E essa constante é a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Então nós, para nos definir, a gente tem uma formulazinha. Energia é igual a massa vezes C ao quadrado. Esses somos nós. Tá? Então, o quanto essa massa se desloca ao longo do seu processo de existência, esteja ela no estado que tiver, então varia, numa trajetória infinita. Só que, esse carinha lá, o Albert Einstein, ele fez uma coisa que
foi a cereja do bolo. Ele disse o seguinte, ele relativizou tudo. Ele disse, porém, tudo é relativo. E para relativizar, o que foi que ele fez? A energia, né, a velocidade da luz, né, não é massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, somos nós. Né? Sabe por quê? Porque nós somos luz. Se ficar tudo escuro aí no ambiente que vocês estão, vocês não vão enxergar nada. Aí quando acende lá a luz, você enxerga o outro. Então nós enxergamos a luz que o outro reflete. A gente não enxerga de fato. A gente enxerga a luz refletida nos corpos. Logo, relativizando, ele fez o seguinte. Não é velocidade lá. Só que velocidade... Tô viajando, Júlia. Tu diz aí. Espaço percorrido dividido pelo tempo. Vai fazer sentido agora, tá? Eu espero. Fazer propaganda não. Energia não é a massa que se desloca na velocidade da luz ao quadrado, não é isso? Não somos nós, ao longo do tempo, da trajetória infinita. Aí o carinha relativizou, ele botou um S dividido pelo tempo. Isso tudo é relativo no espaço e no tempo. E quem é responsável pelo espaço e o tempo? Na trajetória da energia. A energia é a criação divina, não é? O átomo contraiu e BUM! Criou o universo inteiro. Então a energia é a criação divina, é a parte de Deus. E espaço e tempo é você o responsável por ele. É no seu tempo, dentro do espaço que você criar. Que se dá o seu processo evolutivo. Estando aqui na fisicalidade, ou lá no plano espiritual. Lembrou do teu professor de física, não foi, Júlia? Ou lá no plano espiritual, na caminhada que a gente chama da erraticidade, você é o responsável pelo seu processo evolutivo. Você não vem aqui para pagar nada. O que nós vivenciamos é aquilo que é a nossa responsabilidade, que assim o universo entendeu que dessa forma nós aprendemos. É um processo pedagógico. Lembra? Espaço sobre o tempo. Está lá a criação divina. Direto, contínuo, sem parar. Não deixa de existir. Energia é igual a velocidade, a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Porém, relativizando, você tem um tempo e um espaço. Isso é respeitado e entendido como livre-arbítrio. Aí, se a gente fosse desenrolar, ia ser pano para manga, só acabar amanhã de manhã. Então vamos ter calma, tá? Vamos entender até aí. Quem quiser estudar, vai lá na live que vai ficar gravada, vê esses livros, pode ver os outros livros do Paulo Henrique de Figueiredo que está aí. Tem, as meninas da biblioteca criaram só uns postzinhos que tem todos os livros do Paulo Henrique Figueiredo, que traz uma informação nova, de bases científicas, de documentos originais, de manuscritos do Kardec, tudo organizando esse propósito do espiritismo, que é da fé raciocinada. E essa fé raciocinada, ela nunca pode ser distante do... Porque aí é um materialismo espiritual, quando isso se distancia do exemplo do Cristo.
o exemplo maior é a caminhada do Evangelho, é a caminhada do Cristo. Então a gente não se distancia dela, tá? Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem, Ju? Só tem aqui 10 minutos. Eu quero ler aqui um relato, tipo questionamento, que uma pessoa mandou a respeito da outra live. A respeito não, mandou em comentário no YouTube na outra live, que eu fiz também com o tema do desencarne. Tem aqui, é a Cacilda Rosângela. Eu espero que você esteja aqui com a gente, Cacilda, hoje. Se não, vai ver o vídeo depois, né? Ela diz assim, ó. Boa noite, meu caro Alex. Eu não lembro de conhecer a Cacilda assim, pessoalmente, mas é muita satisfação, Cacilda. Muito bem. Boa noite. Eu me chamo Cacilda e tive uma perda muito grande de um irmão que era minha cara metade. Ele estava com câncer no pâncreas, não deu para levar ele no centro, pois tudo aconteceu em meio à Covid. Ele teve uma crise eu acho que é a CIT, né? Eu não entendi bem o termo aqui. Foi operado às pressas e ao abrir os médicos diagnosticaram o câncer. Ele tinha 53, ele não estava ciente, né, de que estava com câncer. Ele tinha 53 anos, pai de um filho de 18 anos, e isso tirou toda a animação da família. Ele faleceu com 1 ano contado pelo médico. Perdi meu óculos, mas a semana que vem daqui a pouco eu falo nisso. Eu vou no meu oftalmologista, um cara fantástico. Eu vou fazer propaganda dele aqui. Se chama Luciano Lira, tá? Vamos lá, Luciano Lira, IOR do Espinheiro. Cara, nossa, um cientista, um cirurgião oftalmológico fantástico. Muito bem, essa semana que eu perdi meus óculos. Por isso que eu estou aqui apertando o olho. Vamos lá, Cacilda, para a tua colocação aqui. Mas como o câncer foi muito violento e não tinha como tirar, porque estava, né, entranhado em veias do coração, então o médico conversou, comigo e me disse que não era muito, que seu irmão ele é muito inteligente e forte. Você acredita que na cirurgia toda, ele se encontrava consciente de tudo, sabia os prós e os contras, né? Então ele estava, para a cirurgia, ele estava bem consciente da gravidade da doença dele. Muito bem. Aí ela diz aqui, então Alex, meu caro jovem, bastante inteligente, obrigado, Cacilda, do Quinta de Luz, eu gostaria de saber o que fazer para que eu não pense tanto nele assim em sonhos, porque eu acho que estou atrapalhando em sua evolução. Cacilda, primeiramente, olha, meus sentimentos, né? Então, somos aqui solidários à sua perda, né? A partida do seu irmão. E, gente, temos uns 5 minutos ainda aí, né? Então, sobre isso, de maneira geral, deixa eu pegar teu exemplo, Cacilda. Teu exemplo de vida, não é? Olha só, gente. Perdeu alguém, no sentido de desencarnou alguém próximo de você, assim que possível, o mais rápido possível, procura uma terapia. Existe para isso, certo? Principalmente nessa época que a gente vive.
Não é? Então, consideramos o contexto atual desde o início da nossa conversa aqui. O quanto ele é diferente, falamos de vacinação e tudo mais. Mas a gente vive uma tensão constante do meio, né, do momento, que a gente precisa de ajuda para entender. Então, olha só, Cacilda, se não, você não procurou ainda uma terapia, a sua forma de conseguir aprofundar, né, o teu o olhar sobre essa dor, aprofundar no sentido de entendimento dessa dor, para que ela se encaixe, não é, no teu psiquismo de maneira tal que seja mais fácil conviver com isso. Se não procurou, procura. E é um conselho que eu dou para todos vocês. Na ausência de uma pessoa, se deu um processo de desenlace, vai para uma terapia. É uma ajuda imensa isso. Porque vai trabalhar o luto, que é uma emanação humana. É do humano. Um ser dotado de sentimentos, ele vai manifestar diante da partida de alguém que é próximo a ele, e em outras situações também, mas a gente está se dirigindo a isso, luto. E é importantíssimo. É importantíssimo. Sabe? Porque o luto é também o amor que perdoa. Não é? Tem aquele ditado que diz assim: morreu é todo mundo bonzinho, né? É porque o luto é o amor que perdoa. Então a gente vai entender esse processo, tá? Esse momento bem melhor e de forma mais tranquila para o nosso coração e a nossa caminhada, e até a ajuda que você possa dar aos seus familiares se você procura uma terapia para o seu entendimento. A procura de uma ajuda espiritual é essa conexão com o divino. Ore pelo seu irmão. Toda vez que você pensar nele, que você achar que está atrapalhando esse movimento evolutivo dele, que não está, não é assim, tá? Ore por ele, faça uma oração, a prece é algo, é um uníssono, que nos conecta ao divino, e ela é extremamente recebida porque bem recebida por quem se encontra do outro lado. E peça para que, né, vocês dois, a família, os envolvidos encontrem a paz e tenham certeza de que não é o fim. Não é. Muito bem, estudem, se informem. A gente tem um campo mental que ele vai se organizando mediante os nossos estudos, a nossa informação, aquilo que a gente vai tendo, absorvendo enquanto conteúdo, que encontra uma referência, né? Um referencial em nossa vida. Deixa eu ver aqui, Ju, se tem mais alguma coisa que aí a gente vai encerrando. Vamos lá. Eu acho que tem uma pergunta que eu estou vendo aqui da Ana Florencio, né? Deixa eu ver. Meus olhos de águia, Dr. Luciano vai recuperar essa semana. Mas deixa eu apertar aqui, Ana. Júlia botou aqui. Será que um dia não sofreremos mais com a partida dos nossos entes queridos? Ana, me tocou muito uma mensagem do Espiritismo, justamente tem no livro O Céu e o Inferno, que uma das tarefas desse Consolador prometido pelo Cristo é nos ajudar a vencer o medo da morte. Então eu acredito que sim. A resposta para a sua pergunta é sim. Né? Será que um dia nós não sofreremos mais com essa partida? Acredito que sim. A gente chega lá. Gente, tinha também um questionamento a respeito do Evangelho no Lar.
né? O Evangelho no Lar, nós vamos responder sempre. Tem vídeos, tá? Pode cair aí, pode ser que caia, já deu até a hora, mas a gente tem ganhado uns minutinhos aí no Instagram. Eu vou aproveitar para isso. Mas o Evangelho no Lar é um momento onde nós nos propomos a essa organização de nossa casa, sabe? Tanto física quanto a casa espiritual, esse ambiente espiritual e físico, que é tão importante para nós. Então, o Evangelho no Lar, você escolhe um dia da semana e faz. Como fazer tem aí no nas nossas mídias, né, no nosso conteúdo digital. E a Quinta de Luz tem um evangelho, né, através de live no domingo às 9 da manhã. Esse é um momento onde a gente se conecta, né, para essa prática do evangelho, tá? Mas ele é interessante que não seja o seu evangelho no lar. Você tem um dia específico para isso, para o seu evangelho no lar, tá? Individualmente, é independente de ser esse do domingo, junto com a gente na Quinta de Luz. E a água fluidificada, ela tem a água que você fluidifica no evangelho, um copinho para cada pessoa. E tem a água que você fluidifica como tratamento contínuo que você toma todo dia de manhã em jejum. Essa independe do evangelho. Tá? Não é que você não faça, é bom que faça o evangelho, mas independe ela não vai ser fluidificada no evangelho. Você escolhe um lugarzinho lá, renova a água toda semana, deixa lá naquele cantinho e vai tomando. Não é porque você está fazendo o evangelho que eles vão fluidificar a água. João passou até que eles nem fluidificam no evangelho essa água de tratamento. Eles fluidificam o copinho que você bota para cada pessoa. Então, para cada pessoa, um copinho. E a pergunta foi: eu posso botar um copinho para uma pessoa da minha casa que não esteja fazendo o evangelho? Pode. Pode botar até para o bichinho, pro seu animalzinho, tá? E bota lá na água dele, depois. Pode sim. E aí nós temos os horários das vigílias também, que pode aí ser um horário do seu evangelho no lar, né? Que aí você também encontra no site, que tem muita gente fazendo no mesmo horário, tá bom? Todo dia. Mas não obrigatoriamente você precisa fazer todo dia. Mas pelo menos um dia da semana. Que não o domingo às 9. Domingo às 9 a gente se encontra para a prática do evangelho. Tudo bem? Me fiz entender? Márcio, querido. E a Cacilda também perguntou se Márcio estava bem. Márcio tá aí, ó. Diz aí como é que tu tá, meu amigo. Tá bem, tá indo bem, se recuperando. Márcio França, Márcio Sena estão em reabilitação, não é? A Covid agravou um pouquinho para os dois. A resposta foi forte, inflamatória, mas graças a Deus saíram do risco, saíram do hospital e estão em casa se recuperando. Acredito que Márcio França já está trabalhando, já está aí aos poucos retornando e logo logo deve estar com a gente aqui novamente, tá? A gente não vai deixar ele correr não. Beijo grande, gente. Boa noite. Se vacinem, incentivem as pessoas a se vacinarem, tá? Se protejam, auxiliem o outro, falem da Quinta de Luz, curtam aí para o nosso papo aí, a nossa proposta chegar a mais pessoas, tá? E a gente ajudar cada vez melhor, tá bom? Joia. Muito bem, Márcio, querido. Ele botou aí, ó, cada vez melhor. Gratidão. Gratidão, a família agradeceu muito as orações, tá? Toda a mentalização que a gente fez para ele e para todos que estão passando aí por esse desafio. Beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Muito obrigado, tá? Obrigado pelo o momento de troca.